Como liderar com sucesso, mesmo sendo iniciante. Olha, não tem jeito, isso não é uma tarefa tão simples, porque todo mundo precisa de uma curva de aprendizagem para se tornar a sua melhor versão. Mas lá em 2009 eu iniciei a minha carreira, como líder, e eu vou te contar quais foram os meus principais desafios e os meus maiores erros lá atrás, quando eu comecei essa minha carreira como líder. Curte esse vídeo, compartilha e vamos lá para poder escutar como você conseguir ser um melhor líder. Eu me formei como fisioterapeuta e tive uma oportunidade de liderar um time lá em 2009 e já foi para uma liderança de uma clínica grande de fisioterapia. E como que eu comecei a me preparar, a aprender a ser uma líder? Quando eu cheguei nessa clínica que eu fui convidada a liderar, já existiam, na verdade, 2 líderes lá dentro. Eu entrei como a terceira líder, então imagina que a minha recepção não foi lá das melhores, Mas como que eu consegui entrar ali naquela posição? Primeiro, eu não tinha experiência nenhuma em liderar pessoas e tinha total consciência que eu nunca tinha feito isso. Então eu entrei ali no modo aprendizagem. Então eu não falava nada no início, eu só escutava. Eu sentava junto com as pessoas e aprendia tudo como acontecia ali dentro. Nesse primeiro momento, eu não dava minha opinião e não falava. Então eu acho que isso foi um pouco mais fácil para as pessoas irem, na verdade, começando a me receber ali naquela situação, entendendo que eu estava ali numa posição mesmo de aprender. Porque tem pessoas, às vezes, que estão começando a liderar e acham que já vão entrar metendo o pé na porta. Isso é um grande erro. Então a gente tem que se colocar no modo aprendizagem. A gente precisa de escutar daquele líder que já está lá dentro, que foi o meu caso, escutar dos profissionais que já trabalham lá, porque eles carregam uma bagagem. E como, de repente, Júlia, não se anular nisso tudo? Porque você vai ficar só escutando, você tá ali numa posição de líder, que é para você comandar aquela equipe. Isso vem no segundo momento. Por quê? O papel de um líder iniciante ou um líder mais avançado, Hoje eu já faço isso há 14 anos e continuo tendo o mesmo papel, que é escutar as pessoas. Então, um líder nada mais é que um escutador. Ele precisa de estar na posição de aprendizagem e de escutar o que o seu time está querendo te falar, o caminho que a empresa está tomando a todo momento. Então não se perca. Se eu tiver que te dar uma dica, aprenda a escutar. Um líder precisa de ter uma escutativa. Então, no início, isso é fundamental para você aprender e você escutar o que as pessoas esperam de você. Em segundo momento, como eu comecei a me posicionar? Depois que eu fiquei ali naquele modo aprendizagem, eu comecei de repente a entender que de alguma forma eu poderia, depois de ter coletado várias informações, começar a dar um pouco a minha opinião. E aí eu falava assim, olha, eu vi que você está fazendo esse processo assim, 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 ou que você está executando essa tarefa dessa forma, e assim, na minha opinião, eu acho que dessa forma pode ser mais fácil, mais ágil, isso pode funcionar melhor de um outro jeito. Eu já trabalhei em outro lugar, porque eu já tinha uma carreira dentro daquela profissão. Então eu já tinha passado por várias clínicas e isso me ajudou a liderar pessoas de uma clínica. Então eu já tinha uma experiência, mesmo não como líder, mas já ter passado por outras clínicas e ver o que funcionava e o que não funcionava. Então com essa experiência gerou uma autoridade. Olha, eu já vim nessa clínica assim, assim. Então eu já passei por grandes clínicas fora da nossa cidade e isso funcionava. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso? Isso é uma segunda dica que eu posso dar em relação à liderança. Nenhum líder consegue sucesso quando ele não envolve o time nessa decisão. Então ele precisa de trazer o time para perto e as pessoas precisam de entender que aquele caminho que vocês vão seguir não é o caminho do líder, é o caminho nosso. Nós juntos achamos um caminho e é ali que a gente vai seguir.
Aquele líder que é muito assim, não, é pra fazer assim porque é assim que eu pedi. Isso não engaja e não funciona com o time. Você pode ser um líder super experiente, com muita autoridade, com muitos bons resultados, que isso não engaja com o seu time. Imagina se você está começando. É importante a gente escutar o time, direcionar aquilo ali, né? Porque às vezes as pessoas querem coisas que você, com a sua experiência, já sabe que não vai dar certo. Direciona e faça com que ao final todos entendam que esse é o melhor caminho a ser seguido e que não é o seu caminho do líder, que é o caminho do time. Isso é muito importante. Agora, né, como tudo, né, nada são flores totalmente no início, eu vou contar a vocês exatamente aonde eu cometi o meu principal erro quando eu comecei a ser líder. Às vezes a gente acha que ser líder é ter muitas capacidades técnicas, é conseguir fazer coisas técnicas que ninguém faz, mas ser um bom líder nada mais é do que você saber gerir bem pessoas. Isso que um líder faz. Ele organiza o time para ele performar. E lá no início, essa foi a minha maior dificuldade. Porque eu era muito jovem, eu era ainda imatura e a sensação também de que, sabe, a gente precisa de mostrar um trabalho, uma modificação naquela empresa. E, na verdade, gerir pessoas não é fácil. A minha maior dificuldade no início foi porque eu achava que todas as pessoas deviam pensar e ser parecidas comigo. E isso é uma maturidade de vida, sabe? Que a gente precisa de entender que nem todo mundo tem a sua agilidade de pensar. E não estou dizendo isso como se isso fosse uma característica positiva minha. Hoje eu já entendo que as pessoas são diferentes. Aquele que pensa rápido e faz rápido não é mais eficaz do que aquele que pensa com um pouco mais de embasamento, que faz as coisas um pouco mais no seu tempo, né? Cada um tem o seu papel dentro da empresa, porque aquele que pensa rápido e age rápido, muitas vezes ele erra com mais facilidade, né? Aquele que pensa mais devagar, ele tem menos chance às vezes de errar. Juntar pessoas diferentes num time é um grande sucesso do time. E um líder, ele precisa de liderar pessoas diferentes dele. Isso foi o meu maior desafio no início. Espero que eu tenha te ajudado a ser um líder um pouquinho melhor. Eu continuo evoluindo por aí.